Êxodo capítulo 20, nós vamos ler o versículo 12, nós vamos retornar um pouco, nós vamos retornar aí ao quinto mandamento, Êxodo 20, verso 12. Todos encontraram? Façamos a leitura. Honra o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Vamos ler todos juntos? Eu vou ler e vocês respondem. Podemos? Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Amém. Façamos mais um momento de oração. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai amado, nos rendemos diante da Tua grandeza, da Tua sabedoria, do Teu poder. Fala conosco, ó Deus, fala com a Tua igreja. Prepara, Senhor, o nosso coração para receber o Teu santo alimento, a Tua santa palavra. Gera em nós sede, iluminação, e que nós possamos ouvi-lo, Senhor. Porque estamos aqui para isso, para ouvir o Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Como eu disse, nós vamos... Todos me escutam bem até aí no fundo? Tranquilo? Amém. Nós vamos retornar aí um pouco. Nós vamos agora falar novamente sobre o quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Temos aqui nesse quinto mandamento, como foi apresentado pelo pastor, acho que há 2 semanas atrás, a transição da primeira tábua, que era a tábua que apontava os 4 primeiros mandamentos, que apontavam para Deus, amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Então o quinto mandamento, ele é a transição. Agora ele aponta para amar ao próximo. E de uma maneira muito linda, perspicaz, maravilhosa, o nosso Deus, ele cria essa apresentação, essa relação agora de amor ao próximo com membros da família. Pai, mãe e a sua prole. Ele agora direciona para que nós possamos amar o nosso próximo, mas em primeiro lugar, aos da nossa casa, aos das nossas famílias. Isso é muito mais fácil, né? Amarmos aqueles que estão próximos. Assim como uma criança que quando nasce, em primeiro momento ela se entende parte do corpo da mãe e então vem o pai. Ali é uma sociedade nova para aquela criança, ela entende que ela não é mais uma extensão do corpo da mãe, mas ela agora faz parte de uma sociedade. Isso demonstra a Trindade. Essa sociedade perfeita, santa, em amor que sempre existiu. E aí comunica para nós. Assim estava estabelecido, ou estava sendo estabelecido, um conceito de relação de amor, ou um conceito de relação do menor para o maior. Deus estava mostrando para o povo de Israel como era para que eles se relacionassem entre aquela questão de inferioridade, ou os inferiores aos superiores, se assim podemos dizer. Mas hoje nós vamos tratar da relação entre os iguais. Não mais agora a relação do pai e da mãe, ou do filho, mas a relação entre aqueles que são iguais. Iguais diante de Deus, iguais na sociedade, porém com funções distintas, mas necessárias. E é muito importante que nós saibamos, aprendamos qual é o nosso lugar. Qual é a característica que cada um de nós, Deus colocou. Porque assim nós vamos manter o bom funcionamento da sociedade. Para isso servia também esse mandamento, para que a sociedade caminhasse de maneira correta. E também nós vamos glorificar a esse Deus, como indivíduos, como pessoas, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Quando falamos, principalmente hoje nos nossos dias, entre homens e mulheres, esses são os iguais que nós vamos abordar nessa noite. São iguais, homens e mulheres. Mas quando nós hoje falamos entre iguais, entre homens e mulheres, entre raças e povos,
Existem aqueles que estão querendo gerar grandes divisões, dividindo os gêneros masculino e feminino e criando assim disputas inacabáveis, disputas gigantescas que têm pervertido talvez o bom funcionamento da sociedade. Existem também essas divisões entre gêneros, entre raças, bem conhecidos. Nós, como igreja, precisamos combater essas divisões. Nós não podemos compactuar com essas divisões. Nós precisamos combater, porque essas divisões, elas são contrárias, elas são afrontas diretas ao Evangelho. Elas são afrontas diretas ao como Deus criou todas as coisas. Provavelmente você já ouviu falar de... Eu vou pedir uma ajuda aqui para o irmão Vitor. Você me ajuda aqui a puxar, porque ele está indo para cima. Só puxa o fio, fazendo um favor. Obrigado. Desculpa, irmão. Você já deve ter escutado a frase dividir para conquistar. Talvez você leu o livro A Arte da Guerra, um livro muito interessante, muito lido pelo mundo. No latim significa divide et impera, ou divide et vinces. Dividir para imperar, ou dividir para vencer. Isso é um clássico nas estratégias de guerra. Já era um termo conhecidíssimo na antiguidade, porém foi cunhado por Júlio César, no seu livro chamado Belo Gálico, ou Guerra das Gálias. Ali ele explica como a vitória romana na guerra gaulesa se deu. Eles dividiam a política de dividir os seus inimigos. Eles se aliavam com tribos rivais e assim eles foram conquistando todas aquelas localidades ali. Estamos em uma guerra, meus irmãos. Estamos vivendo dias onde possivelmente estamos sendo divididos. Divididos entre homens e mulheres e dividido entre povos. Existem dois povos hoje que estão sendo atacados frontalmente, diretamente. Primeiro, os judeus. Ali há uma guerra física, não só cultural. Segundo, os cristãos. Tanto os judeus quanto os cristãos estão sendo atacados, estão tentando nos dividir, para que eles possam conquistar, para que eles possam tirar essa questão que nós defendemos, a Bíblia, como Deus fez, como Deus criou homem e mulher, como a família tem que se apoiar, como são esses pilares judaico-cristãos. Então vamos tentar nos dividir para que isso não aconteça. Existem 3 ismos que eu quero falar de maneira muito rápida, que é muito claro a divisão. Um deles é o machismo. Segundo Aurélio, o machismo é um preconceito expresso por opiniões e atitudes, que se opõe à igualdade de direitos entre gêneros, favorecendo o gênero masculino em detrimento ao feminino. O machismo ele é bem conhecido. Antigamente, no Antigo Testamento, ali na transição até no Novo Testamento, com Jesus, existia o Talmud, que eram umas regras de prática que o povo fazia ou praticava, e uma delas era ensinado que a mulher não tinha alma. Realmente isso é um ponto machista. Era contrário à criação de Deus. Segundo, o homem que seguia ali esses princípios, ele orava todos os dias de manhã, agradecendo a Deus por ele ter nascido homem e não mulher. Também algo bem machista, algo errado. Um segundo ismo que eu quero apresentar é o feminismo. O feminismo é engraçado, porque dentro das minhas pesquisas, eu continuei essa semana para fazer aqui o sermão, você não encontra nada de ruim sobre o feminismo. Você entra na internet, o feminismo é como se fosse algo maravilhoso. Lindo. Nada contrário. Segundo as feministas, o feminismo é um movimento social que surgiu após a Revolução Francesa. E é um movimento social que luta contra a violência de gênero, pela igualdade de direito e de condições das mulheres na sociedade. No papel, muito bonito. Nos meus estudos, eu quase me converti ao feminismo. É lindo, funciona muito bem.
mas não. Ou como diria o jovem, só que não. Definição de feminismo segundo uma antifeminista, muito conhecida, deputada estadual Ana Campagnolo, em seu livro ela diz: o movimento feminista tem 2 objetivos principais: subverter as identidades dos sexos, acabar com a feminilidade e a masculinidade, defendendo a teoria que são construções históricas fraudulentas e que oprimem tanto homem quanto mulher. O feminismo está ligado à desvalorização do corpo da mulher, da desvalorização da maternidade, da defesa ao aborto, ligado a todo tipo de promiscuidade, divórcios e outros tipos de mazelas morais. Ou seja, o feminismo nada mais é do que o machismo, só que com as mulheres. Não confundam, irmãos. Não aceitem, não compactuem nem com o machismo e tampouco com o feminismo. O racismo, segundo Aurélio, é a discriminação social baseada na falsa ideia de que a espécie humana é dividida em raças e que uma raça é superior à outra. Trata-se de uma atitude depreciativa, discriminatória, não baseados em conceitos científicos. Faço um adendo, nem bíblicos, já que do ponto de vista biológico é incorreto falar em raças humanas. Bom, irmãos, por que esses ismos são afrontas diretas ao nosso Deus? Por que nós precisamos não compactuar com isso? Precisamos voltar ao Gênesis, precisamos voltar à criação e precisamos entender como funciona. Na criação, nós vemos uma singularidade na criação do ser humano. Gênesis 1, verso 26 e 27. A Bíblia diz que Deus criou cada animal segundo a sua espécie. Somente o ser humano foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Nem aos anjos é atribuído tal característica, somente ao ser humano. Quando Deus está criando as criaturas, Ele diz que cada espécie produza a sua criatura. Cada parte da criação, Deus simplesmente diz, haja. Ele fala que haja o sol, que haja o dia, que haja a tarde, que haja o firmamento, divisão. Ele simplesmente está dando uma ordem. Claro, maravilhoso, porque cria-se do nada. Mas na criação do ser humano, há um conselho especial. Deus não somente diz, haja o ser humano, não. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele primeiro consulta a si, a Trindade, para que ele possa criar o homem. Isso é lindo. Isso cria uma diferença entre todos a criação e o ser humano. Isso indica que a criação do homem depende de forma especial da deliberação, sabedoria, bondade e onipotência divina. Você pode olhar qualquer coisa no universo. Você pode ir em qualquer lugar do mais belo que seja. Você pode olhar o mundo de fora e se embasbacar e falar como é bonito, como é belo, como é maravilhoso. Mas nada se compara com o ser humano. O ser humano é a coroa da criação. Cristo, quando veio ao mundo, não veio como qualquer outra coisa, ele veio como ser humano. Ele veio para fazer a redenção dos pecadores, mas ele veio como homem, e o homem perfeito. Então, o ser humano, é diferente de toda a criação. Me permita aqui um adendo às mulheres. Assim como o pó da terra, o primeiro homem se tornou ser vivente pelo fôlego de vida que veio de Deus. A mulher tornou-se um ser humano a partir da costela de Adão, pela onipotência criativa de Deus. Ela provém de Adão, mas é outro ser. Ela é parecida com ele, mas ainda assim diferente dele. Pertence à mesma espécie, mas você não vê Deus dizendo, depois que criou Adão, falando, dê a sua espécie e venha a mulher. Você não vê Deus fazendo isso. Você não vê, mas ela ocupa a sua posição única. Ela é dependente
e ainda assim livre. Nasce depois de Adão, mas a deve unicamente a sua existência a Deus. E assim ela serve para ajudar o homem, para tornar a sua vocação de dominar a terra, sendo a sua ajudadora. Não como uma amante e muito menos como uma escrava, mas como um ser individual, independente, livre, pois recebeu a sua existência graças a Deus e não ao homem. A mulher foi somada ao homem como um presente livre e completamente imerecido, porque nós, homens, não merecemos nada que Deus nos dá, e a mulher foi um presente de Deus para o homem. São iguais. A criação do homem é completamente distinta de tudo. Além da criação ser distinta, Deus coloca a sua imagem e semelhança no ser humano. O seu cachorro que você ama não tem a imagem de Deus, como disse o irmão Vitor na semana passada. Ou retrasada, né? Retrasada, perdão. Você tem a imagem e semelhança de Deus. Essa pessoa bonita que está do seu lado é a imagem e semelhança de Deus. Mesmo que ela não seja bonita, ela é bonita porque é a imagem e semelhança de Deus. Ela tem a imagem e semelhança de Deus. Nem todos estão ao lado e pode olhar para o irmão Vitor aqui, um homem muito bonito, e dizer... a imago Dei, ou a imagem de Deus. O pensamento cristão sobre dignidade humana começa em Gênesis 1, 27. Precisamos sempre voltar à criação. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem o criou, homem e mulher os criou. Vemos que tanto o primeiro homem quanto a primeira mulher foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Quando nós pensamos hoje em imagem, em semelhança, nós temos vários pontos teológicos, pontos filosóficos, para apontar que imagem e semelhança são coisas distintas, que imagem é uma coisa, que semelhança é outra. Você vai ver filósofos discorrendo isso. Tive uma aula com o professor Jonas e ele apresenta várias visões sobre isso, mas nós precisamos ouvir imagem e semelhança como leitores hebreus do Antigo Testamento, que tudo quase era imagem para eles. Eles iam retratar alguma coisa através de imagens, estátuas, pinturas. Eles representavam alguém através da imagem, a semelhança de alguém. Então, para aqui no Antigo Testamento, imagem e semelhança é a mesma coisa. Simplesmente ele está dando ênfase que nós somos imagem, semelhança do Deus Todo-Poderoso. Como reconhecer então a imagem de Deus no ser humano? Existem 3 aspectos que correspondem aos atributos do senhorio de Deus, que correspondem à imagem de Deus nessa pessoa bonita que está do seu lado. Primeiro, a imagem de Deus é física, corporal. Nós fomos dotados da visão, por exemplo, nós enxergamos, porque o nosso Deus enxerga. Ele tem olhos, irmão André? Não, o nosso Deus é espírito. Mas se nós enxergamos, é porque Deus enxerga. Nós fomos dotados da audição, então nós ouvimos, então o nosso Deus ouve. Salmo 94, verso 9 diz: aquele que faz o ouvido, será que não escuta? Ou aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Deus não tem olhos físicos, literais, mas Ele nos dotou com a capacidade da qual a Trindade enxergava, ouvia, caminhava, andava, movia-se. Então nós temos a imagem de Deus no nosso físico. O segundo é o aspecto oficial, ou ofício. Deus detém o cargo de Rei Supremo e Soberano. E quando Ele cria então Adão e Eva, Ele diz: vocês serão meus gerentes. Eu trabalho, vocês também vão trabalhar. Eu sou o Rei Supremo, vocês vão dominar, vocês vão exercer domínio sobre a terra. Está lá em Gênesis 1, 26, 27, 28.
A imagem de Deus, o terceiro aspecto, é o aspecto ético, é o aspecto que mais conhecemos. O Novo Testamento nos diz que refletimos Deus, especialmente quando nós demonstramos um conhecimento, justiça e santidade. Está lá em Efésios 4, 24. Se nós temos alguma atitude boa, justa, é porque Deus assim colocou a sua imagem em nós. Porque nós não temos tal capacidade devido ao pecado. Portanto, a imagem de Deus se estende no caráter mais íntimo do ser humano. Na complexidade que o ser humano é, está a imagem de Deus impressa. Lembra que eu disse, tudo é lindo, maravilhoso, mas o homem é complexo, é a coroa da criação, é onde Deus colocou a sua imagem. Deus não colocou a imagem dele em lugar nenhum. Deus só colocou a imagem dele em você. Glórias a Deus por isso. Em nenhum desses aspectos há diferença entre homens e mulheres. Ambos os sexos refletem a Deus fisicamente. O homem enxerga, a mulher enxerga. Está certo que a mulher enxerga muito mais do que o homem. Né? Nós não achamos as coisas dentro da nossa casa. A mulher enxerga além. A mulher escuta, o homem escuta. Volto a dizer, a mulher escuta muito mais. Vocês são muito mais refinadas do que nós. Também nós fomos feitos do barro. Vocês foram feitos da matéria-prima, da costela. Então, vocês têm um refino muito maior. Aleluia, glória a Deus. Ambos os sexos refletem Deus fisicamente. Deus encarrega homens e mulheres juntos de exercerem domínio sobre a terra. Isso é o aspecto de ofício de Deus. Não é o homem que vai fazer algo e a mulher não, os dois juntos fazem. E Deus convoca os dois à obediência. Não é o homem obedecer e a mulher não vai, ou a mulher obedecer e o homem não vai. Os dois são chamados a obedecer a Cristo. O homem e a mulher são tão iguais, que na queda, ambos desobedeceram a Deus. Os dois têm maldições misturadas com bênçãos, para os dois. Não dá para ser igual um casamento naquela queda. Eu imagino que Eva não podia olhar para Adão e falar, Adão, eu te avisei, não era para fazer. Não era, não dava, porque ela faria igual. Não dava para fazer e falar assim, puxa, eu teria feito melhor que você. Não, porque os dois igualmente caíram. Os dois têm dores acrescentadas. A mulher tem dores de parto. E o homem terá dores e fadigas no seu trabalho. O homem e a mulher são amaldiçoados igualmente, caídos igualmente. A Bíblia não sugere que o homem seja mais pecador do que as mulheres, ou as mulheres mais pecadoras do que o homem. Ambos necessitam da redenção de Cristo. Iguais, homens e mulheres iguais. Me permita repetir várias vezes isso, homens e mulheres iguais, para que nenhum ismo possa entrar no nosso coração e perverter a ordem da criação de Deus. Após a queda, a imagem de Deus, o que aconteceu? Ela é desfigurada, ela é maculada. Mas o mandato de domínio sobre a terra continua, não acabou. Porém, o pecado desfigura a imagem de Deus no ser humano. Mas não retira. Não retira. O mais perverso homem que já pisou nessa terra tinha a imagem de Deus. Hitler, imagem de Deus. Stalin, imagem de Deus. Nero, imagem de Deus. Todos. O mais perverso. Seu cunhado é a imagem de Deus. Você pode ficar bravo com ele, mas ele é a imagem de Deus. Não vou falar das sogras. Prometo.
Mas o propósito divino de encher a terra com pessoas que glorificam o seu nome, o nome de Deus, e de dominarem a terra, não mais agora será pela procriação ou pela multiplicação, mas agora será pela ordem da grande comissão de Mateus 28, 16 ao 20. No jardim do Éden, Deus olha para o homem e para a mulher e diz: dominai e multiplicai. O homem domina e a mulher multiplica. Agora Jesus olha para a sua igreja e diz: façam discípulos de todas as nações, de todos os povos, entre homens e mulheres, e assim a imagem de Deus reconstruída ou nova criatura será feita na igreja, e a igreja vai dominar, estender o controle de Deus, a autoridade, a presença de Cristo na terra. Somos embaixadores desse reino maravilhoso, somos embaixadores e carregamos a bandeira de Cristo Jesus. Não mudou a ordem de Deus, mas não mais agora em Adão, mas agora em Cristo. Homens e mulheres na família. O conceito de família na nossa sociedade pós-moderna, ela caminha na contramão aos ensinos bíblicos. Você pode ver isso. Por isso nós devemos aprender, nós precisamos conhecer que somos iguais, porém com funções distintas, para que nós não sejamos enganados por todos os ismos. Segundo a Bíblia, uma família ela é formada por pai, mãe, filhos. A família é uma instituição divina, algo idealizado e criado pelo próprio Deus. A família é uma invenção de Deus e não de homens. A família ela é permanente e imutável. Em Gênesis 1, 27, 28 está escrito: Deus criou, pois, o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou e os abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai. Para a sociedade moderna, esse conceito de família ela é meramente cultural. Ela é mutável. Conforme o ser humano vai evoluindo, a família tem que evoluir. Antes, a Bíblia nos ensinava que era o pai, a mãe e o filho. Hoje, numa sociedade permissiva, uma concepção moderna e permissiva, estão querendo dizer que uma família pode ser feita de 2 homens e uma criança, ou de 2 mulheres e uma criança. Isso é contra o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode. Não há família. Não há constituição bíblica da família. E a tendência que esse conceito cultural ele vai aumentando. Ele vai aumentando. Ele vai aumentando. E ele vai sendo colocado na frente das nossas vistas diariamente para que nós possamos nos acostumar com esse conceito. Até o ponto de nós, cristãos, acharmos normais. Acharmos natural. É o amor. Não existe família segundo a Bíblia de 2 homens ou 2 mulheres. Não existe. Leia Levíticos 18, versículo 22. O casamento ele deve ser entre homem e uma mulher. Para quê? Vamos ler o que a Confissão de Westminster diz. O matrimônio foi ordenado para o auxílio mútuo de marido e esposa, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima, e da igreja por uma semente santa, e para evitar a impureza. Como o casamento entre homem e mulher abençoado por Deus é algo que nos guarda maravilhosamente. Guarda a sociedade, guarda a igreja, guarda ambos o indivíduo, guarda-nos, Deus nos guardando. Isso é maravilhoso. O matrimônio, além de ser entre um homem e uma mulher, é necessário que seja indissolúvel. Irmãos, estou apresentando princípios bíblicos. Não estou aqui dizendo pessoalmente. É genérico. Indissolubilidade não significa que o casamento é literalmente indestrutível. Pode acontecer problemas, no sentido que nada possa extingui-lo. O casamento é indissolúvel quanto ao ideal divino. Deus disse, o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Gênesis 2:18.
Por isso deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando uma só carne. Não há desmembramento depois quando se torna uma só carne. Gênesis 2:24. Portanto, disse Jesus, o que Deus ajuntou não separe o homem. Marcos 10:9. O casamento, ele tem o propósito de não ser desfeito. Volto a dizer, situações acontecem. Vivemos uma época da banalização do matrimônio. A maior evidência dessa banalização está em aprovações de leis que facilitam muito, muito o divórcio, por qualquer motivo. Também já não é preciso esperar tanto tempo para uma separação judicial. Hoje é mais difícil casar do que separar. A Bíblia diz em Malaquias 2,16 que Deus abomina o divórcio. O casamento faz parte dos propósitos original de Deus para a família, não o divórcio. Apresentei esses princípios bíblicos a respeito da família, casamento, homem e mulher. Vamos reconhecer agora o que algumas ideologias atacam, são contrários ao nosso Deus e ao seu povo. G.K. Chesterton, ele diz: o feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem a seus patrões, mas escravas quando ajudam os seus maridos. Kate Millett, uma ativista feminista americana radical, ela é considerada a segunda personalidade dessa segunda onda do feminismo. Ela diz em sua obra Sexual Politics, me perdoe, meu inglês não é tão polido assim, tão bom que nem o do pastor, que arrebentou aqui no culto dos homens aqui o inglês, eu não consigo. Mas o resultado radical que surge da análise de Friedrich Engels é que a família como temos hoje em dia precisa desaparecer. Isso que o feminismo prega. E onde o feminismo bebe? Em Engels. O que é Engels? O pai do socialismo científico, junto com Marx, o pai do marxismo. Olha onde está atrelado. Você consegue ver? Feminismo, socialismo, comunismo. Engels, por exemplo, pregava, que para se chegar à destruição da família era necessário que uma mulher fosse inserida no mercado de trabalho. Irmãos, só estou apresentando o ponto deles. Não, a vida como vocês vivem aí, depois vocês falam com o pastor. Mas a ideia é que ela pertencesse mais ao lar do que à fábrica, tinha que ser demonizada. Essa mulher, ela precisa estar no campo de trabalho, ombreado com os homens, em guerra com os homens, disputa com os homens. Não é possível destruir-se a família, portanto, se a mulher continuar a cuidar dos seus filhos. A imposição de tal tarefa ao sexo feminino, cuidar dos filhos, é a causa primeira da estrutura familiar qual conhecemos. É por isso que é necessário, de um lado, se a mulher vai ter filhos, então que ela possa escolher não ter filhos. Vamos defender o aborto. Vamos defender a contracepção livre. Vamos defender tudo aquilo que possa impedir essa mulher de ter filhos, de maneira livre. Porém, agora se essa mulher resolve ter filhos, se essa mulher agora quer ter filhos, não aborta, não faz nada, não mata essa criança no ventre, o que Engels ensinava? Que a educação e o cuidado das crianças que vierem a nascer, passe da família para o Estado. Nas palavras de Engels, ele diz: o trato e a educação dessas crianças vão se tornar assunto público. A sociedade cuidará com o mesmo empenho de todos os filhos, sejam legítimos ou naturais. O comunismo fala sobre o divórcio. É absolutamente necessário que o divórcio venha a ser introduzido nas sociedades ocidentais. O vínculo material não pode mais tender à indissolubilidade. Antes, a relação entre homem e mulher
deve acabar assim que a atração sexual entre ambos acabar. Não tem mais desejo sexual pelo seu cônjuge, pelo seu parceiro, separe. A separação entre ambos tem que ser facilitada, diria Engel. A família, irmãos, não foi constituída por um pensador do passado. A família, ela não está em evolução. O homem e a mulher não estão em evolução. Não foi constituída por algum grande rei ou por algum grande político. Ela é criada e ela é mantida por Deus, o Criador de todas as coisas. Homens e mulheres, de maneira iguais, refletem a Deus. Mesmo nas suas diferenças quanto à autoridade e submissão. A razão é que a imagem de Deus envolve tudo que é humano, todo ser humano. Homens e mulheres são chamados a representá-lo por toda a criação, exercendo controle, autoridade e presença em seu nome. E essa doutrina não é inconsistente à submissão das mulheres aos homens em casa ou na igreja. Todos os seres humanos estão debaixo de autoridade, tanto humana quanto divina. A submissão deles à autoridade, assim como a sua própria autoridade, reflete a Deus. Exercer autoridade reflete a Deus. Exercer submissão reflete a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso maior exemplo de servo, sofredor. Ele, Rei da glória, o Senhor dos senhores. Ele se esvaiu por completo, veio à terra como homem e serviu aos propósitos do Pai. Como estamos vendo, todas as pessoas são iguais perante Deus, mas elas não são idênticas. Igualmente refletimos a imagem divina, mas somos de diversos tamanhos, formas, cores, 2 gêneros apenas, né? Eu coloquei gêneros, mas não 2 gêneros. Como todos somos criados à imagem de Deus, devemos tratar todos com dignidade. Vamos ver as 2 perguntas do Catecismo Maior, a pergunta 131 e a pergunta 132. Quais são os deveres dos iguais? Os deveres dos iguais são considerar a dignidade e o merecimento uns dos outros, tendo cada um como o outro por superior, e se alegrar nos dotes e na exaltação uns dos outros como se fossem seus. Esse é o dever que esse mandamento nos aponta. Pergunta 132, quais são os pecados dos iguais? Os pecados dos iguais são, além da negligência dos deveres exigidos, a depreciação do merecimento, a inveja dos dotes, a tristeza pela prosperidade uns dos outros e a usurpação da preeminência uns sobre os outros. Estou caminhando para o final, meus irmãos. Deus criou o ser humano de uma forma perfeita, irrepreensível, com caráter puro, sem contaminação. Mas o pecado e a queda distorceu, maculou essa imagem, deformou o caráter do homem. O ser humano se torna incapaz de produzir qualquer justiça própria que o credencie para a salvação. Depois da queda, em vez de obedecer o mandamento de amar o seu próximo, respeitar, honrar, se alegrar, ele agora odeia, inveja, destrói, humilha, fala mal, zombam daqueles que são a imagem de Deus. Nós fazemos isso. Homens e mulheres, negros e brancos, orientais e ocidentais, todos necessitam de um Salvador. Todos são pecadores caídos e necessitam da graça para poderem ver e reconhecer os seus pecados. Ninguém pode se salvar. Jesus Cristo, Deus e homem, veio por todos quanto o Pai lhe deu, para que fossem salvos. Homens e mulheres que não são capazes de amar, agora são dotados, revestidos de poder do alto, para que possam amar uns aos outros, para que eu possa olhar para o diferente agora e dizer, eu te amo ainda assim, porque eu sei que você é a imagem de Deus.
Eu te amo por mais que você pense contrário. Eu posso te perdoar no poder do Evangelho, porque Cristo me perdoou. Cristo amou o inamável que sou eu. Cristo nos ama, então nós podemos amar. O Evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que creem nele. A boa notícia é que a palavra de Deus nos revela que a imagem de Deus é completamente restaurada em Cristo. Romanos 8, 29. Cristo é a perfeita imagem do próprio Deus, como lemos em Colossenses 1,15. E ao nascermos de novo, a imagem de Deus começa a ser reconstruída. E nós, como verdadeiros seguidores de Cristo, podemos agora andar em justiça, em retidão, conforme Efésios 4, 24. Precisamos entender essa doutrina, precisamos ver a imagem de Deus, para que possamos amar o nosso próximo, senão nós não conseguiremos. Quero fazer aqui 5 aplicações práticas, para que nós possamos encerrar. Defenda os princípios bíblicos, igreja. Casamento, família, filhos, estamos em guerra. Defenda esses princípios. Se temos que morrer, que morramos pela verdade. Aprendemos que devemos honrar, através do mandamento, em especial os pais, os líderes da igreja, as autoridades civis e, acima de tudo, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Terceiro, o mandamento é relevante aos iguais, porque, como vimos, devemos honrar todas as pessoas. 1 Pedro 2,17. A razão é que a vida humana é algo maravilhosamente precioso. A vida humana é a própria imagem de Deus. Devemos respeitar essa imagem, mesmo nos piores dos seres humanos que temos conhecido. Que as diferenças não nos impeçam de anunciar as boas novas de Cristo aos perdidos. Que você e eu possamos falar de Jesus para todos aqueles que ainda assim o nosso coração amarga, que ainda assim o nosso coração se entristece, que ainda assim pensa diferente, mas que possamos amá-lo a ponto de falar de Jesus, pois precisa de Jesus assim como nós. Por último, igreja, confesse o seu pecado. Todas as vezes que nós fomos machistas, feministas, racistas preconceituosos, porque em vez de ver ali um ser humano que tem a imagem do nosso Deus, nós olhamos e tivemos atitudes de ódio. Nós olhamos e maldizemos. Nós olhamos e não estendemos as mãos. Nós olhamos e não amamos como o mandamento de Deus nos ensina. Por qualquer tipo de diferença, de gênero, raça, política, que hoje em dia separa muita gente, ou por qualquer outro motivo, confesse seus pecados, porque Jesus ainda perdoa pecados. E nós precisamos dessa misericórdia do nosso Deus.